Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano Leal, você está aqui no canal LabWeb e hoje eu vou falar para você a respeito de ISBN. Então, o que acontece? Quando você pensa em montar um livro, tá? A gente tem muitas pessoas aí que tem aquele sonho, né? Tem até aquele ditado que fala assim, para você ser cumprir a sua missão na Terra, você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? As pessoas falam isso daí. E no caso, né, tem muitas pessoas que querem escrever um livro, e hoje em dia está uma coisa muito mais fácil, né? Ainda mais com a internet, a gente consegue, de repente, você não precisa nem ter um livro físico, você pode ter aí um livro digital mesmo, né? No caso um PDF, e assim é uma maneira de você estar passando a sua história, ou passando o seu conhecimento para frente de uma maneira bem mais simples. Mas, se a gente entrar num processo aí de criação de livro físico, você tem que se perguntar essa questão: eu preciso de um ISBN ou não? Tá? Então, sempre quando tem algum cliente que vem conversar comigo e o cara está desenvolvendo um livro, eu sempre pergunto, e aí, você vai precisar de um código de barras no seu livro ou não? E daí, pela conversa, você já consegue descobrir se o cara tem essa real necessidade ou não. Então, qual que é a pergunta que geralmente você tem que ter? Você vai vender esse livro? Porque, vou dar um exemplo, teve um livro que eu fiz que era para uma senhorinha já, ela já era bastante idade, e ela estava contando a história da família dela, e o livro ela tinha interesse de pegar e entregar para que essa história não se perdesse, tá? Para que as pessoas soubessem a respeito dessa história. Então, ela simplesmente ia deixar em algumas bibliotecas, ia deixar entregar para alguns amigos, entregar para os parentes, e acabou. Ela não tem interesse em comercializar esse livro, tá? Até tanto que o livro ficou bem fininho, tá? Mas assim, a ideia dela é simplesmente passar a história para frente. Então ela não precisa se preocupar com ISBN. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Coisa que já aconteceu. A gente tem no caso aí pastores que de repente o cara teve uma ideia, tá? De uma pregação que ele pode ter, que ele fala assim, nossa, vai ficar muito legal se eu falar a respeito desse assunto. Então ele prepara toda uma pregação e de repente essa pregação ele consegue transformar isso daí num livro, tá? De repente com um seminário, um treinamento, alguma coisa, como eu já vi acontecer várias vezes. E daí a questão é, você vai querer vender esse livro? Então, eu já vi acontecer muitas vezes de ver, no caso aí dos pastores, que eles têm esse livro, tá? Eles chegam para desenvolver o livro, e daí quando você pergunta essa questão, você vai vender? Ele fala assim, eu vou querer vender. Só que ele não quer vender numa livraria. Ele vai vender como? Ele vai vender nas igrejas. Então ele vai numa igreja, ele vai fazer uma pregação lá nessa igreja, e quando terminar a pregação ele vai falar assim, olha pessoal, quem tiver interessado, eu tenho um livro, tá, que eu já fiz, então o livro está pronto, quem quiser pode pegar e comprar esse livro. Então você percebe que o processo ali no caso, ele não tem tanto interesse assim em obter lucro com esse livro, tá? A ideia dele no caso seria mais o que? Praticamente ele recuperar o investimento que ele fez, tá? Vamos colocar assim, o mais importante para ele ali é passar a mensagem adiante, então para ele isso que é o mais importante. Então perceba que se você não vai comercializar, você não precisa de ISBN. E se você vai comercializar, mas é um comércio ali local, tá? E a gente não está falando aqui de supermercado, de livraria, tá? Ou de venda pela internet, você também não precisa do ISBN. Agora, se você tem interesse em comercializar o seu livro e o seu livro vai, no caso, para uma livraria ou para um supermercado, tá? Aí para onde vai precisar, no caso, ter a leitura do código de barras, aí a gente vai precisar do ISBN. E qual que é o processo? O ISBN, tá, é uma organização aí internacional, tá, que ela trabalha para cada livro, ela atribui um número. Então, eu já gravei um outro vídeo aqui que eu estava falando a respeito do código EAN13, e o ISBN ele trabalha no mesmo processo aqui, é o mesmo código de barras, tá? O IAN13, só que a diferença é que quem gerencia os códigos de barras para o livro é a ISBN. E como que funciona o processo? Você vai ter que entrar em contato com o ISBN, então aqui no Brasil você vai ter isbn.com.br, tá? Então você vai entrar em contato com eles, tá? Mas geralmente esse daí quem faz é uma editora, tá? Então você vai ter que procurar aí uma gráfica, tá? Ou de repente uma editora aí responsável por estar fazendo a impressão dos livros, e eles que vão fazer esse processo, tá? Mas basicamente, para você entender como é que funciona, vai
você vai entrar em contato com o ISBN e vai falar assim, olha, eu estou fazendo um livro e eu preciso de um código do ISBN. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir para que você mande a folha de rosto, tá? Então eu estou com um livro aqui, tá, que é a Estratégia do Oceano Azul. Então nesse caso aqui eles vão pedir que você mande a folha de rosto, que nesse caso é isso daqui, ó, tá? Ela vai estar falando, no caso, quem que é o autor, qual que é a edição do livro, vai estar falando aí a cidade, quem que fez, tá? Então ele tem todas essas informações, tá? Então você vai entrar lá no site, vai preencher todas as informações que eles vão pedir a respeito do autor, todas as informações que eles vão pedir a respeito do tipo do livro, e daí depois eles vão gerar o código de barras para você. Só que é um processo meio demorado, tá? Esse processo de ISBN, tá? Porque como é que funciona? Você vai mandar, você faz o pedido. Quando você acabou de fazer o pedido e você mandou lá a folha de rosto, eles vão pedir também a quantidade de páginas que tem no livro, tá? E você manda e eles vão gerar para você um boleto para você pagar. Então você tem uma taxinha para pagar. Você paga essa taxa, tá? E a partir do momento que você pagou por essa taxa, o seu livro vai estar entrando numa fila de espera. Então ele vai ter uma fila, tá? Que eles vão estar analisando os pedidos de livros que tem, e a partir de um dado ponto, eles vão chegar no seu livro e eles vão analisar. Se a folha de rosto estiver certa, se todas as informações estiverem corretas, se eles olharem e falarem assim, tá tudo certo, o que eles vão fazer? Eles vão te mandar um e-mail falando assim, olha, parabéns, a gente verificou, tá tudo certo com o seu livro, tá aqui o seu código de barras, tá? Sem problema nenhum, eles mandam para você e daí a partir daquele ponto você pode pegar e colocar o ISBN no seu livro. Se der errado, aí já é um processo mais complicadinho, porque se der errado, o que eles vão fazer? Eles vão falar assim, olha, seu código de barras, o seu ISBN está errado, teve uma falha, de repente vamos imaginar aí que você não colocou a quantidade de páginas, ou de repente você na folha de rosto estava errada. Então o que eles vão fazer? Eles vão falar, olha, tá com erro, você tem que corrigir e manda de novo. Só que daí eles vão gerar um link para estornar o valor que você pagou da primeira vez. Então daí você vai ter que gerar esse link, estornar o valor. Daí você vai ter que fazer um pedido de novo, gerar outro boleto, pagar para entrar de novo na fila de espera, para daí chegar no processo até que você consiga chegar lá. Então assim, às vezes isso daí acaba sendo um processo meio demorado. Geralmente, quando a gente começa a trabalhar com a questão aí quando um livro tem ISBN, é uma coisa que sim, praticamente é depois que o livro está pronto. Porque não tem como você saber com certeza assim, olha, o livro vai ter 80 páginas, 50 páginas, 40 páginas, é meio difícil você saber isso daí. E você tem que informar para eles qual é a quantidade correta de páginas que tem, tá? E daí vocês vão falar assim, nossa, mas precisa tudo isso daí? Precisa, tá? Então você tem que pegar, mandar, essa parte é meio chatinha mesmo, tá? Mas assim, você tem que mandar a folha de rosto exatamente da maneira que eles querem, tá? Que seria no caso o quê? Com o nome do autor, o título do livro, tá? Outra coisa também, a questão do título do livro, eles pedem que comece com uma letra maiúscula e daí o restante tudo tem que ser letra minúscula, tá? Não sei, eu acho que lógico quando você tiver aí nome de cidade ou nome pessoal, mas caso contrário, tem gente que nem aqui no caso, a Estratégia do Oceano Azul, tem que ser só o A maiúsculo e o restante tudo minúsculo. Se você pegar e mandar tudo maiúsculo, vai chegar lá, eles vão barrar, eles vão pedir para você mandar do jeito certo de novo, tá? Então acontece isso daí. Muito bem. Depois que deu certo, tá, que você tá com a numeração do ISBN, basta você fazer o processo do código de barras, tá? Isso daí, no caso, uma gráfica já consegue fazer, tá? Para quem tiver interesse em saber como é que funciona, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que eu tô falando a respeito de código EAN13, então daí eu vou estar falando para vocês como é que funciona o processo, tá? De criação. Mas se você simplesmente está fazendo um livro, não precisa se preocupar muito com isso. Só que assim, vocês podem perceber que o ISBN ele é meio complicado porque se você manda a primeira vez e ele dá problema, você vai atrasar de novo. Então pode ser que de repente assim, você mandou a primeira vez, ele demorou de repente 2 semanas para fazer esse processo, daí ele te devolveu, até você mandar de novo ele vai demorar mais 2 semanas, tá? Se você mandar errado de novo, ele vai mais 2 semanas de novo e assim vai, tá? Então ele vai virando meio que uma bola de neve assim nessa questão de tempo até você conseguir acertar. Se vocês forem ver, a taxa que eles cobram para fazer o ISBN é uma taxa bem baixa, tá? Se eu não me engano, eu acho que deve estar em torno de uns
R$40, R$20, é uma taxa baixa. Mas, se vocês forem perceber aí as pessoas que fazem o processo, no caso do ISBN, eles cobram um valor bem maior, tá? No caso aí seria o que? Uma pessoa que vai gerenciar o seu livro, aí no caso, tá? Para fazer o livro tudo certinho, tá? E o que que acontece? Isso daí, por mais que você fale assim, nossa, mas está cobrando uma taxa a mais, só que pensa na questão aí do prazo, tá? Porque geralmente quando a gente pensa, no caso, uma pessoa que está lançando um livro, sempre após o livro estar pronto, o cara vai ter aquela questão do quê? Festa de lançamento. E daí imagina você, de repente, você tem um livro que você pegou e fez esse livro, e daí você mandou e daí não deu certo. E daí imagina que de repente você já planejou uma festa de lançamento para o seu livro, mas o livro não está pronto. Então perceba que é meio complicado isso daí. Tá? Bom, o ISBN ele funciona dessa maneira, tá? Então como eu falei aí para você, tem esse processo, mas assim, se você vai ter que vender, no caso, para uma livraria, eu acho que é bem válido, eu acho que é bem interessante, tá? E assim, você vai precisar ter, tá? Então para você conseguir entrar aí nas grandes livrarias, nos grandes supermercados, tá? Para vender o seu livro pela internet, tá? Com toda certeza, tá? O código de barras aí vai ser uma coisa bem útil para você. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo.